Olá, colegas de todo o Brasil, bom dia! Hoje é dia 7 de dezembro de 2012. Começa mais um programa Cresce Esclarece. E como nós vimos comentando, hoje nós estamos aqui com uma pessoa que entende bastante, é um especialista, um advogado especialista em leilões. Vamos saber tudo sobre leilões, ok? Então, desde já fica aberto as perguntas. Caso o colega queira mandar a sua pergunta, basta clicar aqui no seu canto, ó, dá uma olhada no seu monitor, no Fale Conosco, você coloca o seu número do CRES, seu nome completo, a cidade que você está mandando e pode mandar a pergunta. Então nós estamos aqui hoje com o nosso grande amigo, o Dr. Márcio Gomes Leiteiro, que ele é corretor de imóveis e advogado especializado nesta parte de leilões. Ele é da empresa GL Leilões, lá de Guarulhos. É uma empresa familiar, ok? Então, já em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, de toda a diretoria do CRES, já queria então agradecer aqui ao nosso convidado de hoje, que vai estar dispondo do seu tempo para nos orientar tudo sobre a questão de leilões, porque tem muito a ver com a nossa área de corretagem imobiliária, né? Márcio, bom dia, muito obrigado por sua presença. Bom dia, Sr. Gilberto. Agradeço em nome da família GL Leilões por esse convite. Estamos nos sentindo muito honrados em podermos estar aqui, tentando esclarecer ao amigo corretor de imóveis, ao internauta que está acessando agora, assistindo a TV Cresce, para que possamos esclarecer sobre o dia a dia do leilão judicial, extrajudicial, sobre a legislação, como funciona, do modus operandi. Então, Sr. Gilberto, agradecemos imensamente o vosso convite e ao nosso digníssimo presidente, Dr. Viana. Nós aqui agradecemos, ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Só lembrar aos colegas que hoje é dia do Pau-Brasil, hein? Olha que maravilha, né? Dia do Pau-Brasil, aquilo que deu o nome ao nosso país aqui logo no início. É né? Isso aí. Então vamos ver, só lembrando que hoje, às 14 horas, pontualmente, se você conectar pela TV Cresce, você vai estar assistindo o treinamento do novo programa do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Habitação do órgão Casa Paulista. É um programa denominado Casa Paulista, que tem um subsídio de R$ 34.500, cumulativo com o subsídio federal, que pode chegar até R$ 25.000, né? Isso quer dizer que os dois subsídios somados podem chegar até R$ 59.500. Então, hoje nós vamos passar esse treinamento às 14 horas, pontualmente será transmitido ao vivo pela TV Cresce. Quem quiser acompanhar, será um prazer, porque eu vou estar ministrando esse treinamento a todos os corretores aqui presentes nesta data de hoje, que vão receber sua credencial. E aqueles que assistirem pela TV Cresce não terão direito à credencial, né? Mas nós vamos rodar o Estado de São Paulo, levando também esse treinamento a todos você, colega aqui do Estado de São Paulo. E você que é colega de outros estados, eu acho que está na hora também de pegar o seu deputado e fazer com que ele, no governo estadual aí do seu estado, crie também um programa para ajudar a população, para ajudar o pessoal do seu estado. Porque isto é uma parte social, também essa parte social é uma responsabilidade muito grande dos corretores de imóveis. Então vamos à primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao nosso convidado de hoje, Dr. Márcio Leiteiro, assim conhecido, né, mais como Leiteiro. Queria saber, Márcio, como é que se torna um leiloeiro? Qualquer pessoa pode se tornar um leiloeiro? Existe um curso, existe uma legislação? Como é que funciona isso? Para ser corretor tem que fazer o TTI. E se a pessoa quiser ser leiloeiro, como é que ele faz? Gilberto, para que o cidadão possa ser leiloeiro oficial, existe um decreto-lei de 1932 que ele regulamenta a profissão. E esse decreto, essa legislação diz o seguinte: o órgão que fiscaliza, o órgão fiscalizador, são as juntas comerciais dos estados. Então, o leiloeiro, ele fica sob a égide das juntas comerciais, que a fiscaliza, assim como o corretor tem o conselho regional. E para que o cidadão possa sagrar-se um leiloeiro oficial, ele deverá ter alguns requisitos, dentre os quais, primeiramente, ser maior de 25 anos, não ser cotista, ou seja, não ser sócio em nenhuma empresa, porque o princípio do leiloeiro judicial é ser uma pessoa física que ele está representando, naquele momento que ele está fazendo o leilão, está representando o Estado, onde nessa representação ele esclarece e transparece a todos aqueles licitantes que participam do leilão
transparência, né, na venda do produto, de maneira sólida, de maneira que não há qualquer nulidade ou vícios. Então, primeiramente, para que a pessoa possa ser um leiloeiro, tem que ser maior de 25 anos de idade, não pode ser cotista, não pode ser sócio em empresas. E, por incrível que pareça, Gilberto Iog, esse decreto de 1932, antes da legislação que regulamentou a nossa profissão, a profissão de corretor de imóveis, mas já diz o seguinte, que o leiloeiro não poderá ser corretor de imóveis. Você acredita nisso? Então, é interessante porque antes até da regulamentação da nossa legislação, mas o legislador em 32 já sabia também da profissão de corretor de imóveis. Então, tem essa situação que também o corretor de imóveis ele não poderá também ser leiloeiro oficial. E dentre outros quesitos, mas são minimamente, o principal é isso, ser maior de 25 anos, não ser cotista em nenhuma empresa e não ser corretor de imóveis. E logicamente, me perdoe para concluir, não pode ter nenhuma restrição no âmbito civil ou criminal. Muito bem, vamos ver se a gente pega um corretor de imóveis, que é uma empresa bem sucedido, ele queira montar uma empresa de leilões. Ele é obrigado a ter um leiloeiro oficial como responsável dessa empresa ou ele não pode criar essa empresa? Só o leiloeiro oficial que pode criar a empresa? Isso, então, como eu falei, o corretor ele não pode ser um leiloeiro oficial, certo? O leiloeiro oficial é uma pessoa física que não pode ser cotista, nenhuma empresa e não pode ser corretor de imóveis. Então, como funciona? Por mais que a gente visualize GL Leilões, que é sobre a nossa família Gomes Leiteiro, tudo versa como outros grandes leiloeiros, aqui eu falo na presença do senhor Zuckerman, tá? Como da família também Sodré Santoro, por mais que nós escutemos o leiloeiro Zuckerman, mas tudo trata-se ou Sodré Santoro, ou nós, GL Leilões, tudo versa sobre pessoa física. Então o leiloeiro é Maurício Gomes Leiteiro. Então até a nota fiscal, quando você faz a aquisição do produto, tá lá, é o CPF dele, não existe essa personalidade jurídica. Então não há possibilidade de se montar de um corretor de imóveis e falar, eu quero ter aqui na minha cidade, eu quero ter a minha imobiliária e eu também quero ter aqui o meu pátio de leilões, a laborar como leiloeiro. A minha orientação é o seguinte, pegue então um parente vosso, uma pessoa que o senhor tenha um carinho muito grande, que não seja cotista em nenhuma empresa, e essa pessoa tem que buscar a junta comercial e requerer o seu credenciamento como leiloeiro. Vai ter que cumprir, como eu falei há pouco, né, aquelas exigências, né? E aí fica em separado a imobiliária e em separado o leiloeiro oficial, que ele atua como pessoa física, embora tenha lá os dizeres alusivos a GL Leilões ou Zuckerman Leilões, mas no cerne é uma pessoa física e a nota fiscal que emite é a pessoa física. Ah, então o leiloeiro não tem personalidade jurídica. Isso. Interessante, uma coisa que a gente não sabia, né? Então a gente faz uma outra colocação aqui. Tudo que vai para leilão normalmente se publica um edital. Isso. Então tem que se cumprir aquele edital, que você já falou, existe uma lei, né, estadual para ser leiloeiro. O leiloeiro, ele como publica edital, que é uma coisa estadual, ele não está atrelado à lei 8666, que é a federal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acontece o seguinte, Gilberto, na verdade a legislação que regulamenta o leiloeiro, a legislação é federal. Quem fiscaliza é a junta comercial do estado. E o leiloeiro, quando vai publicar um edital, primeiramente ele tem que saber qual o leilão que ele vai realizar. Se é um leilão judicial ou se é um leilão extrajudicial. Veja bem, porque a lei 8666, ela trata sobre concorrência pública. E o leilão judicial ou extrajudicial, ele tem um outro viés jurídico. Então, quando se trata em concorrência pública, o senhor está cobertíssimo de razão, é pela lei 8666. Tá? Agora, quando for um leilão, aí sim o leilão pode ser judicial ou extrajudicial, aí é pelo decreto de 32. Tá? E o judicial tem mais alguns outros certames, que seria, nós temos que atender, no caso do leilão judicial, o Código de Processo Civil, onde nos artigos 680 e seguintes trata sobre quais são os procedimentos. O leilão judicial ele acontece sempre em dois momentos, em duas praças. Então, para que eu possa concluir esse raciocínio, concorrência pública é uma situação que é regida pela lei 8666 e leilão, por outra legislação, decreto 32, tá? E também Código de Processo Civil. Muito bem, porque daqui a pouco, como eu faço parte, o Viana é o efetivo na Secretaria do Planejamento, na Comissão Permanente de Alienação, e eu sou o suplente, mas normalmente o presidente tem a agenda dele é complicada. Aí é que sobra para quem? O Gilberto Iog. Então nós vamos ter agora um leilão aqui no Hotel Pestana, ali na
Maria Lisboa com a Brigadeiro Luiz Antônio, que é da Secretaria do Planejamento dos imóveis que é retomado pela Fazenda. Acho que deve ser o pessoal deixar de pagar e entrega o imóvel, né? Para pagar sua dívida junto ao Estado. E vai ter um leilão lá agora. E a primeira vez eu vou estar lá acompanhando, inclusive, com eles. E quando é concorrência pública, a gente é que faz lá na Secretaria do Planejamento, né? Então, o Cresce participa nessa condição, como comissão permanente, como representante da sociedade, para ver como é que é feito os leilões dos imóveis do Estado, que são públicos, né? Então, nós representamos a sociedade. Então, isso colocado, eu queria te fazer uma pergunta. Para participar do leilão, eu acho que não é para qualquer um, a pessoa tem que ter alguma noção, não pode ser para amador, a pessoa tem que ter um conhecimento. Muito inclusive, até está aí, vamos dizer assim, sendo assessorado por um advogado. Eu acho que é importantíssimo a pessoa participar de um leilão. Olha, a pergunta do senhor foi, assim, fundamental. Lembre, então, que o leilão ele pode ser judicial ou extrajudicial. Leilão extrajudicial, Sr. Gilberto, historicamente aquele que nós presenciamos de bancos, que é onde o próprio agente financeiro, ele já, depois de ter passado por um processo judicial, ter retomado o patrimônio dele, ele disponibiliza a praça pública, leilão. Então esse é mais simples, tá vago, você arrematou, o banco vai lá como comitente, aquele que lhe entrega o bem a leilão, ele lhe entrega a posse, é muito mais simples. Nesse momento, no leilão extrajudicial, realmente tem que tomar se verificar as questões de praxe, débitos de IPTU, condomínio, água, luz, se o imóvel está ocupado ou não, nessa parte extrajudicial, mas nem tanto, eu acho que é necessidade de um advogado. Porém, no leilão judicial, realmente é de bom alvitre ter um colega advogado te orientando, porque veja, existem várias nuances no processo judicial. Você pode de repente ver lá um imóvel que está indo a leilão, e como o processo judicial acontece em dois momentos, em duas praças, a primeira praça é o valor da avaliação. E 20 dias depois, caso não tenha nenhum licitante, nenhum arrematante, acontece a segunda praça 20 dias depois. E se for um bem imóvel, a jurisprudência admite até 60% da avaliação. Nesse momento que é o problema. A pessoa vê, nossa, está interessante o preço do imóvel, vou comprá-lo. Aí tem que se verificar se existe ainda se existem recursos pendentes, se a avaliação é atual, é antiga, se é 50% do imóvel, se é 100% do imóvel, se há passivos de IPTU, condomínio, água, luz, se o imóvel está ocupado. Porque mesmo o senhor arrematando o imóvel judicialmente, depois o senhor deverá promover ação própria para ser emitida na posse. Então tudo isso é de bom alvitre e é muito saudável o licitante, embora esteja tendo oportunidade de arrematar o imóvel por um valor interessante, constituir um advogado para acompanhá-lo e evitar problemas. Muito bem, então, veja bem. Uma pergunta que a gente, normalmente, corretor de imóvel, costuma fazer, né? Por que os bancos privados não fazem concorrência pública, eles só fazem leilão? Você sabe responder, se é que você está nesse mercado? Porque a gente está tentando agora, né, colega, puxar a sardinha para o nosso lado, né? Tá certo, porque a concorrência pública é envelope fechado, né? Tá certo. Tá certo. Só vou corrigir uma coisa que na semana passada eu falei que tem a primeira praça, a segunda eu falei que era com 15 dias. Você está falando que é 20 dias. Então vamos corrigir porque está gravado lá. Né? Que eu falei 15, vamos corrigir. São 20 dias, ok? Mas eu falei 15, tá bom? Ficar corrigido. Então você tem ideia por quê? É porque o leiloeiro ele é mais forte, ele tem um lobby melhor. Por que os bancos só fazem leilão, eles não entram em concorrência pública, com exceção dos órgãos públicos, dos bancos públicos? Lógico. Olha, Sr. Gilberto, pergunta também é muito interessante a vossa. E até para que a gente possa esclarecer isso melhor, funciona assim. Concorrência pública, existem vários modos, né? Mas essa que o senhor mencionou, de envelope lacrado, põe-se no lugar de quem deseja vender algo. Se você quer vender algo e tudo aquilo que você quer vender, que é mais difícil de você saber quais os valores, quem está concorrendo com quem, é difícil você subir o preço. E contrário senso, com o leiloeiro, os lances eles são divulgados, eles são abertos. Então a função principal do leiloeiro é divulgar então os lances. Então quando você participa do leilão, você vê o pessoal lá, e dali começa ali, abre o lance, puxa, valor de 100 mil reais, quem dá mais, aí 101 mil, quer dizer, ele puxa o lance para cima. Na concorrência pública não, as pessoas vão lá, fazem a sua proposta no envelope lacrado e acabou, não tem oportunidade de repente de melhorar o seu lance. Então, para o leiloeiro, esse aspecto leva vantagem, que ele está ali, naquele momento, que pode ser online no leilão ou presencial, e ele consegue levantar o valor, estimular o arrematante a aumentar o seu lance.
E onde ele leva vantagem, nesse primeiro momento, né? Mas com relação ao corretor, eu sou muito fã, por ser também corretor de imóveis, eu acho que o corretor que é o maior intermediário que existe na nossa sociedade, né? Intermediário em todos os sentidos, na comercialização de bem imóvel e também de saber entender o juízo das pessoas. Mas o leiloeiro ele só leva vantagem num único momento, que ele pode ter uma massa de divulgação muito forte diferente do corretor. O corretor normalmente, como ele tem sua imobiliária, é mais regional, ele não consegue abranger quase todo o estado. E o leiloeiro, como são poucos no estado, pasme o senhor, hoje deve estar beirando os 1.000 leiloeiros credenciados do estado de São Paulo, 1.000, 1.100, então são pouquíssimos. Então, eles conseguem atingir mais a massa estadual e acaba sendo um pouco mais, pelo seu princípio de transparência, de permitir, possibilitar que as pessoas, olha, dá mais lance, né? Ele consegue viabilizar. Se o corretor virar para o cliente dele e falar o seguinte, olha, estou vendendo esse imóvel por 100 mil, mas tem um outro que dá 101 mil, o cliente vai se sentir constrangido, falar, pô, corretor, você está fazendo um leilão na propriedade, eu te propus 100, você está falando que tem outro que paga 101 mil? Então, possivelmente, o cliente não vai gostar, não vai achar que seria de bom ouvido essa postura do corretor. E no leiloeiro contrário senso, é a função dele. Quem dá mais, leva. Quem oferece maior lance, leva. Nessa questão de leilão, deixa eu te fazer uma pergunta, se você está habituado nesse nicho de mercado. Costuma normalmente no leilão, quando é imóvel, óbvio, né? A participação de corretores levando cliente, existe isso? Ou é muito, vamos dizer, é pouca coisa, o corretor não se interessa por essa parte, porque o cliente, além de pagar os 5% do leiloeiro, se assim ele arrematar, teria que pagar mais 5% para o corretor. Aí acho que aí ele não vê muita vantagem. Mas existe algum acerto que pode ser feito com o leiloeiro para ajudar a vender a mercadoria ou não? Como é que funciona isso no mercado? Olha, na realidade não pode o leiloeiro fazer esse tipo de acerto com o corretor. Só que assim, o corretor, como eu falei, ele é, na minha opinião, ressalta, ele é um dos principais intermediários da nossa sociedade. E o corretor, como uma pessoa inteligente, e isso é uma crescente hoje, seu Gilberto, importante. Parabéns, suas perguntas do senhor sempre extremamente bem colocadas, viu? É uma crescente hoje o seguinte, o corretor começar a estar atuante e consultando as oportunidades, que não deixam de ser oportunidades. Se os senhores acessarem o nosso site, de fazer propagandazinha assim, www.glleilões.com.br, os senhores visualizarão lá galpões, imóveis, automóveis com preços bons, galpões locados. Já o imóvel leilão é judicial, locado por 7 mil reais e tendo para leilão por 422 mil, quer dizer, é um investimento interessante. Galpão de dimensões gigantes que vale 7 milhões por 2 milhões e 700. Então, onde o corretor deve aparecer? Identificar essa oportunidade, aí ele vai diligenciar a carteira de investidores dele e falar, olha, eu identifiquei um leilão que está correndo judicialmente e eu quero te dar a oportunidade de levá-lo lá. Né? E para isso, eu identifiquei essa oportunidade, você amigo, cliente, investidor, você vai ter um lucro muito interessante. Então eu gostaria, lógico, que o senhor então pagasse a minha remuneração. E eu ressalto que é importante nesse momento o corretor firmar um contrato de corretagem com esse licitante, com esse arrematante, para evitar no dia de manhã, depois que essa pessoa arrematar o imóvel, pegar e dar aquele famoso sombreiro no corretor. O corretor, não, já paguei para o leiloeiro. Então é importante como o corretor, ele identificou um bem que está indo à asta pública por um valor muito interessante, lógico, ele é uma pessoa que difunde informações, então ele informa para o cliente dele, olha, está indo barato. Pô, tem um galpão que vale 7 milhões, sendo por 2 milhões e 700. Amigo, você tem dinheiro, você quer investir? Quero. Então, só que é o seguinte, vou te falar onde é oportunidade, senão vai buscar. Você pega o diário oficial, você vai ver a quantidade de caderno que tem, você não vai achar nunca. Mas você paga a minha remuneração como corretor. A pessoa aceitou, você leva o contrato de corretagem para evitar dificuldades, porque de dia de amanhã, para que você possa fazer jus aos seus honorários. Né? Essa questão do corretor começar a fazer contratos é uma coisa que o Viana vende muito, o Viana só fala nisso. O corretor não pode fazer nada verbal, tem que ser tudo por escrito. Para quê? Para que ele não tenha uma surpresa lá na frente, tá certo? Não custa nada fazer por escrito. Tratos são tratos, acordos são acordos. E vamos se cumprir. O corretor cumpre com a parte dele, não é? Nós cumprimos com a nossa parte e o cliente vai cumprir com a parte dele. Você falou em imóvel ocupado. Eu acredito que deve ter uma dificuldade imensa de fazer a visita, no caso, quando é um imóvel ocupado, né? A pessoa normalmente não vai deixar ninguém ficar visitando, é meio complicado. E também citou que, caso, vamos dizer, o arrematante, a desocupação é do arrematante, através de uma
Essa é simples, uma ação simples, não é nada complicado, isso. certo? Aí tem imóvel que deve ter pendência de dívida de água, luz. A luz eu acho que não cai porque tem um decreto-lei, mas água, se for residência, cai, IPTU, condomínio. E essas dívidas, a quem recai? O arrematante, quando ele arremata o bem, ele assume tudo isso aí, tá? Poxa, mas Márcio, se o credor for o condomínio, eu vou fazer aqui só um exemplo. Imagine que a unidade deva de condomínio 100 mil reais e que essa unidade vá a leilão, tá? E só que ela seja arrematada por 80 mil reais. Tem pessoas que dizem o seguinte, olha, como o credor da ação, o autor, era o condomínio, eu arrematei nessa ação, acabou? Não, você tem que ver o valor, por isso que eu ressalto que é importante a presença do advogado. O débito é 100 mil reais de condomínio, embora seja uma ação do condomínio, se você arrematou por 80 mil, existe um saldo a ser pago de 20 mil reais. Então, essas dívidas, elas são propter rem, acompanham o imóvel, o senhor vai ter que liquidar. E outra questão que o senhor pegou aqui, o senhor comentou, e eu vou até passar rapidinho, sempre importante no leilão judicial, verificar se há outras penhoras na matrícula do imóvel, porque se houver, após a sua arrematação, aí é importante a presença do advogado. Ele peticionar para o juízo dos outros processos que penhorou o imóvel também, para que baixe essa penhora. Então, assim, leilão judicial muito bom? É muito bom. É tranquilo? É tranquilo desde que você se atente a alguns detalhes. Qualquer problema, qualquer dúvida, consulte o advogado, ou se não pode consultar a nós, eu falo a GL Leilões, ao leiloeiro Maurício Gomes Leiteiro e aos leiloeiros em geral, que eles com certeza com o maior prazer irão esclarecer-lhe. Os leilões que a GL faz, seu Gilberto, nós escaneamos todo o processo e disponibilizamos no site. De tal sorte que a pessoa consegue ver a matrícula atualizada, a avaliação do imóvel, se há débitos de IPTU, se há débitos de água. Fica algo muito fácil, transparente, saudável, para que a pessoa possa dar o seu lance. Entendeu? Então isso é uma tônica, e o leilão hoje a maioria está caminhando para o leilão online, não só o presencial, mas o online. Online você da sua residência, você consegue licitar. E, concluindo esse raciocínio, não é qualquer um que consegue chegar e dar o lance, você tem que fazer um pré-cadastro, tá, no nosso site. Esse pré-cadastro é bem rígido, são documentos que tem que apresentar, para que você dê mais transparência, robustez e tranquilidade na hora da concorrência de ofertar os lances. Então tem que se cadastrar, porque senão tem gente aí brincando de comprar, vamos dizer, produtos no leilão, né? Depois é fácil, tá em casa, não tem o que fazer, sentado no sofá, então ele vai lá e fala, vamos brincar aqui com o leiloeiro. Então, acho que está certo, tem que fazer realmente esse pré-cadastro. É normal, acho que está certo, o leiloeiro tem que exigir mesmo, porque ele precisa de dar transparência e saber com quem ele está lidando, já que não é presencial, é online, não é isso? Agora tem aqui uma pergunta que você falou também, essa questão de verificação. Tinha uma pergunta aqui, fala, pode existir também uma ação judicial de execução ou coisa parecida? Pode existir vários tipos de ação contra não fazer o leilão, existe tudo isso, né? Sim, porque o que acontece? O executado, nós temos que interpretar que é aquele que está perdendo bem nessa parte de leilão judicial, né? Ele sempre vai tentar, existem vários remédios jurídicos ou várias situações jurídicas que ele pode interpor para tentar cancelar ou sustar o leilão. Só que tudo isso, antes da publicação edital, tudo isso aí, com certeza, ele é apurado pelo juízo, onde tramita a execução. Mas acontece às vezes que o executado interpor alguma medida judicial, o juiz indeferir, falar, leiloeiro, faça o leilão. E no meio do leilão, esse executado conseguir no tribunal uma medida cancelando o leilão. Então, isso pode acontecer. Mas se tudo isso acontecer, o arrematante tem que ter a seguinte ciência. Com todas as alterações que houve no Código de Processo Civil, ficou algo muito sério agora, já era sério, por favor, mas ficou muito mais sério agora e muito mais saudável você arrematar o imóvel no leilão judicial. Por quê? Se o senhor arrematou, o executado interpor uma medida chamada embargos à arrematação, o senhor pode desistir do leilão e o seu dinheiro volta para o senhor, sem custo, sem nada. E o leiloeiro tem que devolver os honorários dele. Entendeu? Então, isso é algo que dá muita transparência e, além de transparência, dá muita segurança para quem é aquele que está arrematando. Então, eu diria que é uma brincadeira saudável. Poxa, eu arrematei. O executado entrou com embargos à arrematação. Seu Gilberto, eu não quero esperar o resultado desses embargos, porque se o executado ganhar, vai cancelar o leilão. Eu quero meu dinheiro agora. Então, se o executado interpor embargos, o arrematante pode desistir sem nenhum ônus,
tá? E recebe seu dinheiro. O dinheiro não fica com o leiloeiro, o dinheiro é depositado numa conta judiciária, atrelado ao processo, então é algo muito sério. É o juiz que libera depois, através de uma guia de levantamento, esse dinheiro para o arrematante. É tudo muito célere, muito rápido. Então, isso realmente veio dar uma tônica melhor para o leilão judicial, que ele era feito antigamente por oficiais de justiça. E agora, o Tribunal de Justiça, e parceiro com o CNJ, falou, olha, precisamos dar uma dinamizada nesse contexto. E aí onde ele criou uma comissão de esta pública e existem alguns leiloeiros lá, salvo engano, acho que 25, cadastrados, e graças a Deus a GL é uma desses 25 leiloeiros, né, que a GL, todos os leiloeiros, nosso leilão, toda a pessoa física que tem por trás, né, o leiloeiro, estão cadastrados e tem a oportunidade de fazer em todo o estado de São Paulo leilões pelo Tribunal de Justiça. Muito bem, então vamos ver aqui uma questão aqui de condição de pagamento no caso imóvel, que nós já estamos falando para corretor de imóvel, caso de imóvel. No edital consta a condição de pagamento, se é só vista, até se ele pode financiar, usar o fundo de garantia, tudo isso consta no edital? Sim, ou sim. O leilão é só à vista? Não, tem que constar sim no edital, principalmente no caso de bem imóvel. O Código de Processo Civil, ele diz o seguinte, que cabe ao magistrado, cabe ao juízo, quando ele vai homologar o edital de leilão, discernir e autorizar o parcelamento. Então, é comum, tá, o parcelamento da seguinte forma em leilão de bem imóvel no Tribunal de Justiça. 30% de entrada e o saldo em 6 parcelas sem juros. Isso é o comum no Tribunal de Justiça. No Tribunal Regional do Trabalho, segunda região, eles têm outras formas também de parcelamento. Tá? Salvo engano também, 30% de entrada e o saldo um pouquinho mais dilatado em até 10 parcelas. Mas é sempre importante verificar no edital a condição de parcelamento. Tem que parcelar, seu Gilberto, porque senão está difícil. Infelizmente no leilão judicial você não consegue obter financiamento bancário, nem utilizar recursos do fundo de garantia. Então, com recursos próprios. Então, por isso tem que dar essa facilitada para poder, né, dar um pouco mais de dinamismo na comercialização, na venda forçada desses bens, né? A pessoa que arremata o leilão, doutor Márcio, qual é o prazo que ele recebe a carta de arrematação? Olha, funciona assim. A carta de arrematação realmente é um instrumento pelo qual o senhor vai poder levar a registro. É a sua, vamos dizer assim, escritura. É o documento que vai lhe dar a titularidade sobre o bem. O senhor arrematando o imóvel, o leiloeiro e o juízo, eles vão expedir um auto de arrematação. Só que, como por se tratar de ser um processo judicial, o executado ele pode interpor embargos à arrematação. Se ele interpor embargos da arrematação, tem que esperar ser decidido isso, que leva mais ou menos de 3 a 4 meses. Do resultado da sentença dos embargos, ele pode recorrer para o tribunal, pode apelar para o tribunal, mais um ano e meio. Então, no pior cenário, de 1 ano e meio a 2 anos. No melhor cenário, se não houver oposição de embargos, 3 meses. Então, isso também é bem interessante. Haja vista pelo frente ao valor que você vai estar arrematando, que é um valor bem abaixo do mercado, no caso de bem imóvel, é jurisprudencial, os juízes aceitarem na segunda praça até 60% da avaliação. Muito bem, já estamos chegando praticamente no final do nosso programa desta sexta-feira. Só lembrando que na próxima sexta-feira, dia 14, não haverá o Cresce Esclarece, porque vai haver uma reunião aqui no Cresce, do qual eu vou ter que estar nessa reunião, como diretor do Cresce, e o Cresce Esclarece nós não podemos apresentar. Mas depois, já em seguida, no dia 21, já está praticamente agendado, o presidente da Secretaria do Planejamento do Governo do Estado vai falar sobre as concorrências públicas do Governo do Estado. Ou virá ele ou virá um secretário. Então alguém virá para nos explicar tudo sobre essa questão da concorrência pública do Governo do Estado, né? Agora, Márcio, para a gente finalizar, o que você diria assim para os nossos internautas? Sim. Se é bom negócio participar do leilão, tem coisas boas, além de imóvel, outros produtos, que vale a pena, se a pessoa está procurando, vale a pena participar mesmo do leilão, ele compra assim num preço menor, ele tem que saber até onde ele pode chegar para não entrar naquela de pagar mais do que vale, né? Com certeza, com certeza. Não, vale a pena sim. Hoje o nosso mercado imobiliário, com esse boom imobiliário que houve, ele encontra-se um pouco inflacionado. Então é difícil o senhor conseguir adquirir um bem imóvel ou bem imóvel, automóvel, o que for, por um preço assim relativamente em conta. No leilão judicial o senhor consegue, como dito, 60% da avaliação. Isso você não consegue no mercado aqui, no mercado extrajudicial, né? Extrajudicial, isso não se consegue. Portanto, é a grande tônica do momento. Hoje o senhor vai no leilão do Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região, que é no Fórum Rui Barbosa,
ali na Barra Funda, os leilões são excepcionais. Comparece de cerca de 200, 300 pessoas, então extremamente concorrido. E nos leilões também do Tribunal de Justiça, são leilões também extremamente concorridos. É onde você consegue conquistar um preço melhor, adquirir um bem imóvel, tomar por um preço muito diferenciado do mercado. Portanto, meus amigos, é sim muito interessante. Cadastre no site dos leiloeiros e ressalta o nosso site, que é glleilões.com.br. Cadastre para que vocês possam receber através do mailing list nosso tudo que tem de ofertas, os leilões que estão acontecendo, que estão vindo, porque você não consegue. Eu só falo aqui, tem um imóvel em Campos do Jordão, num condomínio excepcional, são 3 sobrados vagos. Sobrados, cada um são sobrados de 160 metros quadrados de área construída por R$210 mil, em condomínio fechado em Campos do Jordão. O imóvel desse lá vale 500, 600 mil reais. Então, onde você consegue comprar algo desse gênero? E parcelado em 30% de entrada e o estado em 6 parcelas. Então, realmente é muito interessante, mas a única resguardo é que é importante você ter orientação de um advogado, tá? E qualquer problema também contate o leiloeiro para que ele possa dar esclarecimentos. Legal, muito obrigado aí ao Dr. Márcio pela participação, pela explanação de toda essa questão desse nicho de mercado que é o leilão de imóveis. E eu já queria citar e agradecer vários colegas aqui da capital que estão nos acompanhando nesta manhã, colega lá de Urânia, Santo Antônio do Pinhal, São Vicente, Campo Grande do Mato Grosso do Sul, que nos acompanham. Forte abraço a todos vocês. Santa Catarina, no nome de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Fortaleza, sempre nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Já estou habituado a acompanhar, porque é um programa de meia hora, mas as informações são pertinentes, muito boas, não é isso? Então, o pessoal também de Ribeirão Preto, Bauru, Marília, Campinas, São João da Boa Vista. Quando se fala em São João da Boa Vista, tem que lembrar do Maurício, que está sempre nos acompanhando, Piracicaba, a todos vocês aí que nos acompanham, esta carona maravilhosa. Não se esqueçam, hoje às 14 horas vamos estar apresentando o treinamento do Casa Paulista. Então aqui para o corretor do estado de São Paulo. Mas você que é de fora quiser acompanhar, acho que também é bom acompanhar para você saber entender bem o que o governo de São Paulo está fazendo e por que o meu estado não faz, hein? Tá certo? É uma reivindicação que você pode fazer para o seu deputado. Você votou nele, precisa cobrar ele também, não é? Importante. Tá certo? É muito importante. Mas, Márcio, só as considerações finais pelo nosso Cresce Esclarece de hoje. Olha, primeiro, ressalto aqui o agradecimento ao senhor, seu Gilberto Iog, presidente do Cresce, o doutor José Augusto Viana Neto, o agradecimento imenso por ter dado a oportunidade a nós, que somos pequenos, humildes, estamos batalhando também nesse mercado, né, de leilão judicial e extrajudicial. A oportunidade de estar aqui, poder esclarecer a você, amigo, colega, que eu também sou corretor de imóveis, colega corretor de imóveis, sobre o leilão judicial, diferenciando da concorrência pública para que você possa ter a informação necessária, como funciona, os prazos, da importância de ter um advogado também auxiliando e de que preste mais atenção nos leilões, consulte, porque isso também hoje é uma vertente no mercado. Lembro, o corretor, na minha humilde opinião, ele é o principal hoje agenciador, intermediador no mercado. Então, identifique a oportunidade e leve ao seu investidor e contrate com o seu investidor a sua remuneração, porque quando a pessoa paga com preço interessante, compra um bem por um preço baixo, ela com certeza ela tem flexibilidade de poder pagar a sua remuneração. Então contrate com o investidor essa remuneração para que você não tenha problema. E ressaltando, concluindo, obrigado imensamente por tudo. Já falei demais, já encerrou o horário, mas obrigado por sua oportunidade. Estamos sempre à disposição para aquilo que der e vier. Nós que agradecemos ao Dr. Márcio, muito obrigado. E a todos vocês que nos acompanham nessa manhã, que vocês tenham uma sexta-feira maravilhosa, um final de semana produtivo, abençoado. Bons negócios, bem abençoado. Dia né? 8, perdão, é dia de aniversário de Guarulhos, hein? Amanhã, hein? Amanhã, olha, dezembro, parabéns Guarulhos, hein? Guarulhos faz aniversário amanhã, parabéns. Então a todos vocês que deram essa carona, muito obrigado e até o próximo dia 21, com mais um Cresce e Esclarece. Obrigado, colegas. Tchau. Tchau.